Fala galera, Carmine falando. No vídeo de hoje vamos bater um papo aqui sobre o dia a dia no mercado financeiro e como deve ser a melhor prática de acompanhamento das suas operações e até mesmo de tomada de decisão, quando operar e quando não operar. Aqui eu estou com a minha planilha de acompanhamento, tem as posições que estão abertas, aqui é um totalizador de todas as posições que estão abertas e as que já foram fechadas, né, durante esse período agora, esse mês. Lembrando que a maior parte dessas opções aqui são do vencimento 21 de setembro. Algumas são mais longas e algumas nem estão aqui, né? Por exemplo, a opção que vai vencer ano que vem não está aqui, mas faz parte junto com essa venda aqui, por exemplo, né? Ela trava junto uma venda de uma call mais curta ali de 30 dias. Mas, no entanto, mesmo as opções que têm um vencimento mais longo, seja para outubro ou para o ano que vem, elas fazem parte em conjunto das estratégias que estão abertas e também são poucas que têm esse vencimento mais longo. A maioria é para 21/9. Por que eu estou frisando isso? Porque se a gente olhar, faltam 16 dias, na verdade 14 dias úteis, né, até esse vencimento. Então a gente está chegando naquela situação em que eu sempre digo, quando chegar a 10 dias úteis, né, de validade de uma opção qualquer, você não entra mais naquela opção, você não abre posição em uma série de opções que vai vencer daqui a 10 dias úteis, por exemplo. Por quê? Isso são as 2 últimas semanas de vida daquela opção. E nas 2 últimas semanas de vida daquela opção, ela tende a acelerar muito a perda do valor pela aceleração do θ. Carmine, eu não sei o que é θ. θ é a propriedade, né, matemática da opção de reagir em relação à passagem dos dias, ou seja, com a aproximação da sua data de vencimento, ela acelera muito a perda de valor, porque se ela não for utilizada, ela não vai ter valor real nenhum, ela não vai servir para nada. Então você não abre posições, não inicia uma nova operação, uma nova estratégia em uma opção que vai vencer daqui a 2 semanas. Você faz isso quando ela tem pelo menos 1, 2 ou 3 meses de validade, você começa a operar aquela opção. Dito isso, né, qual é a linha, a forma de interpretar isso aqui? A gente está vendo aqui que são várias operações abertas ao mesmo tempo. Ó, a setinha mostra que o resultado está indo para lá. E algumas já estão fechadas. Então, por exemplo, fechadas daqui para baixo, todas eu já fechei. Então, existem operações que são para renda, como por exemplo, uma venda descoberta de put, uma venda coberta de call, e essas são para todo o seu patrimônio. E você leva até o último dia do vencimento e fecha aquela posição na sexta-feira que antecede o vencimento da opção. E outras estratégias que são para especulação. E você vai colocar de 1 a 2% no máximo do seu patrimônio, pode ser até menos, né, porque tem um risco total de perda. Mas você procura escolher estratégias que para aquele cenário, naquele momento, né, nos próximos dias, ela atenda o cenário de tendência e volatilidade da ação que você está operando. Então essas estruturas, você vai procurar, né, quais as que têm a maior probabilidade de sucesso, né, ou seja, de dar certo, com uma boa rentabilidade, né, em relação ao valor investido. Dito isso, você vai analisar o cenário de tendência e volatilidade. Então, por exemplo, aqui, esse é o R20X, é um software que foi desenvolvido por mim, faz parte do meu curso completo e os alunos têm acesso a esse software. A gente não comercializa individualmente fora do curso completo. Então, aqui ele me diz o cenário de previsão de tendência para os próximos dias. Se hoje a ação está 22,12 e a previsão para daqui a 20 dias está 23,25, né, a gente consegue ver que é uma tendência neutra, né? Vai andar de lado e é o que está acontecendo no momento, tende a permanecer acontecendo. Isso houve inclusive uma mudança, né? Há 2, 3 semanas atrás existia uma previsão de alta, né, de aumento. Algumas estratégias foram montadas com base nessa previsão e no cenário de volatilidade que já estava neutro e continua, só estava um pouquinho mais alto, estava em torno de 35%, caiu um pouquinho. E essas estratégias que foram montadas, elas já foram sendo encerradas conforme foram dando lucro. Então, por exemplo,
Essa aqui deu uma perda, ó, de R$1, que foi 6%. Essa aqui deu um lucro de 60, que foi 67% de lucro. Essa deu um lucro de 10, essa deu um lucro de 225, essa deu um lucro de 200, essa deu um lucro de 3. Então foram diferentes investimentos com diferentes lucratividades e foi sendo realizado lucro ali à medida que está mudando o cenário de tendência, então tem a oportunidade de fechar a operação no lucro, eu já vou fechando. Existem outras abertas aqui que são para serem realmente levadas até o vencimento, que são as de renda, né? Venda descoberta, por exemplo, de put, venda coberta de call, uma multiplicadora, que é essa que envolve uma opção para o ano que vem, a venda de uma opção mais curta, são estratégias de renda. E outras que são de especulação. Por exemplo, essa está dando, né, a compra de uma call com delta muito alto, está dando ali 168 de prejuízo. Não tem problema porque faz parte de um planejamento. Ele é compensado pelo lucro das demais operações. Hoje, se eu fosse fechar agora a mercado, porque aqui eu estou contabilizando fechando a mercado, todas as operações eu ia realizar um lucro de R$3.000, né? Tá oscilando ali 3.300, alguma coisa assim. Eu quero realizar esse lucro hoje? Não, porque se eu levar até o vencimento, eu vou ter um lucro bem maior, porque eu vou ficar com todo o rendimento das operações de renda e posso ainda ter, né, ao longo desse caminho, lucros maiores, né, em relação a percentuais, mas menores em financeiro, porque eu coloquei menos dinheiro nas estratégias de especulação, porque estratégia de especulação eu coloco 1 a 2% do meu capital. Mas eu posso sair e ir realizando esses lucros como eu já fiz com essas outras. Agora, um fato é, elas foram criadas para um cenário que era mais de alta e o cenário está virando para neutro. Então, pode ser que elas não deem lucro ou deem um lucro pequeno, mas não tem problema porque não vai pesar no resultado final. Essa que é a questão. E aí você decide, eu quero fazer então novas operações. É porque você quer? Não, é porque você achou alguma condição no mercado. Então, por exemplo, se você vier aqui e selecionar, então eu vou fazer operações que são de especulação, e vou selecionar o cenário de tendência neutra e volatilidade neutra, e aí eu tenho aqui 4 estratégias diferentes. E aí você pode começar a procurar, por exemplo, vou ver aqui qual é a que está disponível aqui, a melhor para eu montar, por exemplo. Aqui eu achei, poxa, probabilidade de sucesso 19%. Não tá legal para fazer. Então, nesse caso, você não faz a estratégia. É simples assim. Se não tá legal para fazer, é porque não é para fazer. Pode montar? Pode, mas a chance de sucesso é muito pequena, ali menos de 20%. Se der certo, vai dar um lucro muito legal, 180 vezes a poupança, 130 vezes o CDI, mas não vale a pena o risco e o retorno. Então, é isso que você tem que entender, que nem todo dia, em se tratando de operações com opções, né, essas estratégias que são para alguns dias, né, para até um mês de duração, nem todo dia vai ter oportunidade. Agora, se você é um operador mais de mercado, você pode ir para outras coisas ali, um day trade, um scalping, mas são outras coisas e altamente arriscadas. Você não vai colocar muita grana em uma estratégia ali de especulação. Então, mesmo quando você vai especular, procurar estratégias todo dia para fazer, você tem que ter esse discernimento do dia que está bom e do dia que não está bom. Hoje, por exemplo, é um dia que não tem nada para fazer em termos de operações seguras, em termos de operações de renda segura. Seja uma operação de renda segura mais especulativa ou mais de renda. Não tem nada para fazer e tá tudo bem com isso, galera, tá? O nosso dinheiro ele vai vir, do médio prazo ali, operações de um mês, não necessariamente operações de todo dia. Então tem dia que é para ficar olhando o mercado e estudando. Agora, se você trabalha, você olha o mercado ali uma vez por mês, 10 minutos, você não está nem preocupado com isso. Sorte a sua, tá tranquilo em relação a isso. Mas para quem é apaixonado pelo mercado, quer olhar, isso também é aprendizado. É dia de aprendizado, um dia que você olha, entendi, hoje não é para fazer nada. O errado é você forçar a barra e querer operar num dia como esse que
o software não está te mostrando nada para ser feito. Então fica com essa dica, se gostou, coloca aí o seu like, deixa o seu comentário, o ponto aí elogiando que você achou interessante. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar também através dos comentários e faça o curso gratuito. A gente tem um curso aqui, eu tenho um curso gratuito no canal que te ensina o passo a passo como começar do zero e te entrega umas estratégias muito legais, inclusive a trava de calendário, que é uma estratégia muito bacana, que pode dar aí de 20% até 50% de lucro em cima do valor investido. Grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.